Olá pessoal, bons dias! O assunto do nosso vídeo hoje é um tanto polêmico. Seja para você que gosta e se identifica com o assunto astrológico, seja para aquela sua amiga ou seu amigo que dizem que a astrologia é um assunto irrelevante que não deve ser levado em consideração. Pois nós vamos tratar de 7 razões pelas quais as pessoas dizem não acreditar em astrologia e contra-argumentar. Isso não quer dizer que você não tenha outras razões. Então, se for esse o caso, deixe aqui nos comentários para a gente ampliar esse debate. E marque então seus amigos, suas amigas, seus conhecidos, para que a gente converse sobre esse assunto. Eu sou o Fabiano Fonseca e você está no Astrologicamente. Pois bem, pessoal, a primeira razão pela qual as pessoas dizem e argumentam que a astrologia é um assunto irrelevante é a questão de ela não ser um assunto científico. Mas, como já argumentamos no nosso primeiro vídeo, Ciência e Astrologia, e por falar nisso, vou deixar aqui para quem não viu na descrição o link desse vídeo, é que a astrologia realmente não tem mais relação com a ciência física e natural, a astronomia, pelo menos a astrologia moderna e ocidental, ok? Porque se a gente for para a astrologia védica, por exemplo, ainda mantém essa correlação física. Mas do ponto de vista simbólico e filosófico, a astrologia traz símbolos que falam muito do nosso desenvolvimento quanto consciência e emoções humanas. Alguns cientistas no passado, como Kepler, e grandes astrônomos do passado eram ao mesmo tempo astrólogos. Logo depois, alguns cientistas tentaram descaracterizar a astrologia, fazendo algumas pesquisas de correlação nas quais eles não conseguiram ver e enxergar as características das pessoas com seus signos. Mas hoje, do ponto de vista astrológico, todas essas pesquisas se tornaram questionáveis, assim como alguns cientistas questionam o assunto da astrologia. Mas quando a gente passa para a área das pesquisas humanas, esses experimentos ficaram então questionáveis. Não podemos esquecer também que esses que usam o argumento de que a ciência, é o ápice do desenvolvimento da consciência e do saber humano, podem cair na mesma armadilha no qual questionam a astrologia, ou seja, colocar a ciência no campo das crenças. Não podemos esquecer que quando a ciência é colocada como um campo de crença dogmática, ela se torna pior do que as religiões mais sectárias. Então, voltando àquele aspecto, se formos para a área das ciências humanas, nós vamos perceber que a astrologia é um campo e um objeto de estudo dentro das ciências humanas. Bom, a segunda razão ou argumento que as pessoas usam para questionar a astrologia é que os astrólogos são charlatães e que se aproveitam da credulidade das pessoas. Como eu falei no segundo vídeo, a metáfora da astrologia, e aí eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição para aquele que não teve a oportunidade de assistir, que o assista. A astrologia ao longo da sua história foi acumulando diversos saberes e deixando um assunto bastante complexo. Não é qualquer pessoa que consegue dominar esses assuntos astrológicos. Um bom astrólogo, ele tem que dominar esses assuntos e concatenar essas ideias de uma forma muito efetiva e de uma forma muito eficiente para que ela faça sentido e cumpra o seu papel. Para vocês terem uma ideia, ao longo dessa história da astrologia, como um assunto complexo, muitas características têm que ser levadas em consideração dentro de um mapa astral. A posição do Sol, da Lua, do ascendente, os elementos que estão mais favoráveis dentro do mapa, como água, terra, fogo, ar, os aspectos em graus que cada planeta faz em relação ao outro, dão características ímpares a cada indivíduo. Então, se um mapa ele é bastante coeso, vamos dizer assim, fica uma leitura fácil, Porém, existem mapas que têm muitas contradições, porque um elemento diz uma coisa, o planeta diz outra, e o signo diz outra, e o aspecto diz outra coisa. Então,
o astrólogo ele tem que ter uma sensibilidade para levar em consideração quem vai estar mais forte dentro da personalidade de uma pessoa, né? Desses aspectos mais contraditórios. Então, como eu falei, quando um mapa ele é mais coeso, os elementos combinam com os planetas, com os signos onde estão, os aspectos são harmônicos, fica mais fácil você traçar a personalidade de alguém. Porém, quando o mapa traz aspectos muito antagônicos, muito controversos, o astrólogo ele tem que ter uma habilidade ímpar para concatenar essas ideias e não deixar essa sensação de esse aspecto charlatão que as pessoas tanto argumentam em relação à astrologia. O terceiro argumento ou fator que as pessoas usam para questionarem a astrologia é o fato de algumas pessoas usarem a astrologia para justificarem determinado ato ou determinada forma de ser ou jeito de fazer as coisas, né? Já viu aquelas pessoas que, eu sou indeciso porque sou libriano, eu sou explosivo porque sou ariano, sou vingativo porque sou escorpiano, né? Então, realmente é muito chato você toda hora ver uma pessoa justificar o que ela faz de ruim, ou um traço ruim da sua personalidade, ou um traço sombrio de sua personalidade, e justificar isso através do signo. A astrologia, gente, é um caminho para o autoconhecimento. Uma vez percebidos esses aspectos, digamos, desfavoráveis ou sombrios, é interessante que a consciência trabalhe esses aspectos, porque todos os signos, assim como tem seus lados sombrios, têm seus lados luminosos. E a pessoa deveria trabalhar no desenvolvimento da superação desses aspectos desafiantes e não ficar presos a eles ou se justificar. Então, nesse sentido, é realmente muito chato você toda hora ter que se deparar com alguém justificando suas atitudes através do zodíaco. O quarto fator, ou a quarta razão, está muito ligada à terceira, que são aquelas pessoas que se tornaram extremamente dependentes, né, do horóscopo, aquelas que às vezes não saem de casa sem ler o jornal ou sua revista preferida que traz uma descrição do signo para aquele dia, para aquela semana ou aquele mês. E aí se torna difícil mesmo conviver com uma pessoa que dependa tão exclusivamente do zodíaco assim. Então, tanto o terceiro aspecto quanto o quarto aspecto, eles estão um pouco ligados, né? É difícil a gente conviver com pessoas que insistem em usar a astrologia para justificar suas atitudes. Mas isso, gente, não é responsabilidade da astrologia. A pessoa que usa, né, do artifício de um argumento como argumento astrológico ou que se torna dependente de um sistema simbólico como a astrologia, ela vai fazer isso com um time de futebol, né, num fanatismo, ela vai fazer isso com um partido político, né, que está bastante em voga no nosso país nesse momento, ela vai fazer isso com a sua religião, ou seja, o problema não é da astrologia, o problema é da pessoa. Bom, pessoal, no quinto argumento, ou quinta razão, né, principalmente no nosso país, de herança cristã, né, na religião cristã, independente de igreja, a astrologia é vista como um conhecimento diabólico, né, ofertado pelo inimigo de Deus para interferir na vida das pessoas. Então é aquele argumento, né? Não creio em astrologia porque minha religião não permite. Pois bem, nós não podemos esquecer que lá no passado, no início da era cristã, da igreja cristã, a astrologia era um assunto bastante relevante. Muitos pensadores, muitos clérigos da época usavam e eram adeptos à astrologia, como São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho. Com o tempo, se eu não me engano, um concílio em 1660 tirou a astrologia do campo dos estudos religiosos, né, renegando-a a um conhecimento que não deveria ser levado em consideração, até por conta do movimento da Reforma Protestante. Né? A igreja, uma das igrejas protestantes, se eu não me engano, de Calvino, falava muito em predestinação. E como a igreja ia contra as questões relacionadas à predestinação, eles também tiveram que tirar
aí a questão relacionada à astrologia do ponto de vista do conhecimento religioso, como eu falei. E para reforçar os nossos argumentos nesse quinto fator, né, de como a astrologia era um assunto relevante, outra questão que também nós podemos levantar é o fato de que até hoje as grandes catedrais, principalmente as catedrais medievais, trazem, né, na sua arquitetura os símbolos astrológicos. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, né, e formos ao nascimento de Jesus, por exemplo, vemos a figura dos três reis magos que foram até o Messias recém-nascido através das informações dos astros. Há alguns místicos e esotéricos que dizem que foi uma grande conjunção de Vênus com Júpiter no momento do nascimento do Messias. Outro argumento, se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, né, tanto José no Egito, Davi, Salomão, Moisés, muito provavelmente eram conhecedores profundos da astrologia, né? Só que como o conhecimento sempre é relacionado ao poder, era um conhecimento restrito a uma determinada classe de pessoas. Então, todas as pessoas que se tornavam curiosas em relação àquele assunto, né, geralmente nem todas podiam ter acesso a eles. Então, de uma forma esotérica, esses assuntos eram tratados de uma forma misteriosa e escondida mesmo, para um pequeno e seleto grupo. Então, quando a gente fala, né, sobre o argumento religioso, a gente tem que pensar nesses aspectos e entender o que está por trás, né, do argumento quando diz que algo é proibido. Por quê que esse conhecimento seria proibido por determinadas religiões, né? O que estaria por trás da informação astrológica? E voltando lá a Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia que a astrologia não interferiria nos planos de Deus, muito pelo contrário, seria um caminho para se entender os planos de Deus. Mas, né, hoje chegamos a essa configuração dos sistemas de crenças religiosos cristãos. Fica aí o nosso argumento para você se questionar e perguntar sobre a validade deles nos dias de hoje. O sexto argumento, a sexta razão para algumas pessoas dizerem não levar a astrologia em consideração como um assunto de relevância é o fato delas não se identificarem com a astrologia. É um dos argumentos mais fortes que eu acho, gente. Realmente nem todas as pessoas conseguem conceber um sistema simbólico e filosófico como a astrologia, ou metafórico, né, como a astrologia, porque são pessoas que têm um caráter mais racional, mais objetivo, mais pragmático, né, que leva a realidade de uma forma mais concreta e não de uma forma tão abstrata. Mas o fato de você não entender um sistema de conhecimento, né, de uma forma objetiva, compreendê-lo de uma forma objetiva, não faz dele um sistema inválido. Então, gente, isso é muito importante. É um caráter empático mesmo, de se colocar no lugar do outro e não validar ou invalidar o conhecimento do outro pelo fato de você não ter uma facilidade para lidar com ele. Então, mas é um aspecto muito forte. E sabe o que é curioso? A astrologia consegue enxergar esse tipo de personalidade. Pessoas que têm muito elemento terra, muito elemento ar no mapa, são pessoas que têm a tendência de serem mais pragmáticas, mais objetivas, mais racionais. E por isso fica difícil realmente levar o assunto astrológico de um ponto de vista mais real, mais, né, contundente. O sétimo argumento, ou a sétima razão que leva uma pessoa a não levar a astrologia em consideração, ela está muito próxima do sexto, né, do que eu falei anteriormente, que são aquelas pessoas que até já tentaram ler sobre astrologia, já tentaram se envolver, mas elas não se percebem ou não se identificam com o seu signo solar. E aí, gente, vem uma grande surpresa, né? Que muitas pessoas, ao lerem os horóscopos, principalmente horóscopo de jornal e de revista, onde não tem profissionais que levam a astrologia
a sério como relevante, colocam coisas no jornal ou nas revistas de uma forma muito irresponsável. E por isso, as pessoas ao lerem aquelas tirinhas, né, não se identificam ou até questionam. Pois bem, para essas pessoas, eu venho a dizer, e né, para todos vocês que estão nos assistindo, que na verdade, quando a gente faz uma carta natal, um mapa astral, nós percebemos e mostramos que a pessoa na verdade é todos os signos. O signo solar ele tem um aspecto da consciência e nós vamos falar sobre isso num vídeo posterior, ok? E aí, se esse mapa tiver outras características ou influências fortes de outro signo, como a presença da Lua ou de um ascendente com um signo totalmente oposto, pode interferir nessa percepção do signo solar. Então, é como eu falei para vocês lá no argumento anterior, né? O profissional, o astrólogo, ele tem que estar muito atento e ser muito eficiente em concatenar essas características, para que não pareça, como muitos usam, né, o argumento do charlatão, de que vai dizer, por exemplo, você é uma pessoa extrovertida, mas ao mesmo tempo é introvertida. A pessoa que estuda e que entende vai saber que a casa ou determinado aspecto de um planeta com o outro vai favorecer e vai dizer em que momento essa extroversão comparece, como ela comparece, onde ela comparece, em que momento a introversão, né, ela acontece. Então isso é possível a partir de uma boa leitura e de um profissional competente e responsável. Bem, pessoal, chegamos então ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, crítica ou sugestão, eu peço que deixe aqui nos comentários, mais uma vez para a gente ampliar o nosso debate. Não deixe de curtir o nosso vídeo e de divulgar o nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo a todos que olhem sempre para dentro e bons sonhos.